Nunca imaginei que um simples chocolate seria a arma escolhida para me matar. Parece absurdo, não é? Mas foi exatamente isso que descobri sobre o homem que jurou me amar para sempre. O pai do meu filho, meu companheiro de 7 anos. Um chocolate dourado embrulhado com laço elegante, enviado com uma mensagem de amor, escondendo o veneno que acabaria comigo lentamente, sem deixar rastros. Meu nome é Luísa Bragança, tenho 35 anos e esta história ainda me causa arrepios cada vez que a conto. Trabalho como arquiteta de interiores. Sou mãe do Davi, um menino esperto de 5 anos. E até 3 meses atrás, era casada com Bernardo Vasconcelos, um chefe renomado do Rio de Janeiro. Tudo começou numa terça-feira comum. Eu estava no meu escritório no Flamengo, finalizando o projeto de um apartamento em Ipanema, quando meu celular tocou. Era Bernardo. Atendi sem imaginar que aquela ligação mudaria o rumo da minha vida. "Oi, amor", respondi distraída, ainda concentrada nas plantas baixas na minha mesa. "Você comeu o chocolate que enviei hoje cedo?" A voz dele soava ansiosa, quase impaciente. Lembrei do pacote dourado que havia chegado em casa. Era bonito demais para abrir sozinha. E como minha sogra Neide estava lá cuidando do Davi enquanto eu trabalhava, acabei dando para ela. Era uma cortesia normal, pensei. Afinal, Bernardo sempre trazia coisas do restaurante para a mãe. Não comi, não. Achei que fosse um mimo seu para nós dois, então guardei para mais tarde. Menti instintivamente, sem saber por quê. Algo na voz dele me deixou alerta. Na verdade, sua mãe estava lá em casa com o Davi, ela elogiou a embalagem e acabei dando para ela experimentar. O silêncio do outro lado da linha durou apenas 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. "Você fez o quê?" A explosão foi tão violenta que afastei o telefone do ouvido. Nunca tinha ouvido Bernardo gritar daquele jeito. "Você deu o meu chocolate para minha mãe?" Fiquei paralisada. Não entendia a reação desproporcional. Era apenas um chocolate, certo? Mas aquele grito desesperado revelava algo muito mais profundo. "Bernardo, é só um chocolate. O que está acontecendo?" "Nada", ele respondeu rapidamente, a voz agora controlada, quase artificial. "É que era um chocolate especial, importado para você. Um presente." As palavras saíam entrecortadas, forçadas. "Preciso desligar. Tenho que ligar para minha mãe." E encerrou a chamada, me deixando confusa e com um incômodo no estômago que não conseguia explicar. Voltei ao trabalho, mas não conseguia me concentrar. A reação dele ficou martelando na minha cabeça. Conhecia Bernardo há 9 anos, casados por 7. Ele era temperamental como muitos chefes, mas nunca explosivo daquela maneira. Não por algo tão trivial quanto um chocolate. Tentei ligar para Neide preocupada, mas ela não atendeu. Liguei para casa e a babá disse que Neide havia saído às pressas, dizendo que não estava se sentindo bem. Minha preocupação aumentou. Cancelei minhas reuniões daquela tarde e voltei para casa em Botafogo mais cedo. No caminho, parei em frente à confeitaria de Júlio Cardoso, amigo de infância de Bernardo e fornecedor de doces especiais para o restaurante. Não sabia exatamente por quê, mas senti que precisava entender mais sobre aquele chocolate. A loja na Tijuca era pequena, mas elegante. Júlio sorriu ao me ver entrar. "Luísa, que surpresa boa! O Bernardo não está com você?" "Não, estou sozinha hoje." Tentei soar casual. Na verdade, passei para agradecer pelo chocolate. Aquele cacau Brasil, muito bonito. O rosto de Júlio se iluminou com orgulho. "Ah, ficou bom, não é? Bernardo foi super específico sobre a fórmula. Nunca o vi tão meticuloso com os ingredientes." Aquilo capturou minha atenção imediatamente. "Fórmula? Achei que fosse apenas chocolate." "Bem, é chocolate, claro, mas com aquele extrato especial que ele insistiu em adicionar. Disse que era uma surpresa para você." Júlio baixou a voz, como se compartilhasse um segredo. "Entre nós, ele encomendou mais 4 desses nas últimas semanas. Acho que alguém está sendo muito romântico, hein?" Meu coração acelerou. 4 chocolates nas últimas semanas? Nunca recebi nenhum. "E que extrato é esse, Júlio?" Ele deu de ombros. "Não sei o nome científico." Bernardo trouxe em um vidrinho sem rótulo. Disse que era importado do Amazonas. Muito raro. Falou que era um afrodisíaco natural ou algo assim. Ele piscou, cúmplice. "Vocês casais sempre inventando coisas, né?"
Saí da confeitaria com as pernas bambas. No carro, não conseguia organizar os pensamentos. Por que Bernardo enviaria chocolates com um extrato especial e ficaria tão desesperado ao saber que sua mãe o comeu? E onde estavam os outros chocolates que Júlio mencionou? Dirigia até o restaurante Sabor Raiz no Leblon, propriedade de Bernardo e sua sócia Camila. Não anunciei minha chegada. Algo me dizia que precisava de respostas imediatas. O restaurante estava na agitação da preparação para o jantar. Passei pela cozinha acenando para a equipe, que já me conhecia bem. Bernardo não estava lá. Camila me viu e desviou o olhar, algo que achei estranho na hora, mas não dei importância. Subi para o escritório no mezanino. A porta estava entreaberta. Ouvi a voz de Bernardo tensa, falando ao telefone. Mãe, você precisa ir ao hospital agora. Não importa o que você está sentindo, vá. Diga que comeu algo que não caiu bem. Eles vão fazer uma lavagem. Não conte para ninguém sobre o chocolate. Principalmente para a Luísa. Congelei no corredor, meu sangue gelado nas veias. Do que ele estava falando? Por que minha sogra precisaria de uma lavagem estomacal após comer o chocolate que era supostamente para mim? Quando Bernardo desligou, bati na porta e entrei como se acabasse de chegar. Ele estava pálido, suando, os olhos arregalados ao me ver. Luísa, o que você está fazendo aqui? Vim te ver. Fiquei preocupada depois daquela ligação. O que aconteceu? Por que você ficou tão nervoso com o chocolate? Ele forçou um sorriso, mas seus olhos percorriam a sala como se procurassem uma saída. Não foi nada. Só era um chocolate caro, exclusivo. Queria que você provasse. Tão exclusivo que sua mãe precisa ir ao hospital depois de comê-lo. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Seu rosto mudou instantaneamente. A máscara caiu. Você ouviu? Não era uma pergunta. Sim, ouvi. O que tinha naquele chocolate, Bernardo? Ele se aproximou, sua expressão agora completamente diferente. Seus olhos tinham um brilho que nunca vi antes. Algo frio, calculista. Não reconheci o homem à minha frente. Luísa, você não entende. É complicado. Vamos conversar em casa, não aqui. Dei um passo para trás, instintivamente. Foi quando notei a gaveta entreaberta da escrivaninha atrás dele. Papéis desorganizados, como se tivessem sido consultados às pressas. Entre eles, reconheci o logo de uma grande seguradora. O que é aquilo? Apontei, tentando manter a voz firme. Bernardo seguiu meu olhar e seu rosto perdeu toda a cor. Num movimento rápido, tentou fechar a gaveta, mas eu já tinha visto o suficiente. Em segundos, milhares de pequenas estranhezas dos últimos meses começaram a fazer sentido em minha mente. As noites em que ele chegava tarde cheirando a perfume diferente. As contas bancárias separadas que ele insistiu em criar. Os sussurros ao telefone quando achava que eu estava dormindo. E agora, um chocolate com extrato especial que enviou para mim, mas acabou com minha sogra, que precisava urgentemente de uma lavagem estomacal. Ali, parada no escritório do homem que prometia amar até que a morte nos separasse, comecei a me perguntar se ele havia decidido adiantar essa parte do nosso acordo matrimonial. E se o chocolate não fosse a primeira tentativa? Você está bem? Perguntou Camila, aparecendo na porta do escritório. Seus olhos se moveram rapidamente entre mim e Bernardo, calculando a tensão palpável no ar. Estou ótima, respondi, sem tirar os olhos de meu marido. Só vim buscar umas amostras de tecido que deixei aqui semana passada. Bernardo se recuperou rapidamente, fechando a gaveta com um movimento suave. Claro, amor. Deve estar naquela pasta no armário. Sua voz soava normal, mas seus olhos continham um aviso silencioso. Fingi procurar a pasta inexistente enquanto minha mente trabalhava freneticamente. Precisava ver o que estava naquela gaveta, mas não ali, não agora, com Bernardo e Camila me observando como falcões. Acho que deixei em casa, afinal, disse, forçando um sorriso. Desculpem me interromper. Tenho que buscar o Davi na escola mesmo. Menti. Davi estava com a babá até às 6. Mas precisava sair dali, antes que meu rosto revelasse tudo o que eu suspeitava. Bernardo me acompanhou até a porta do restaurante, seu braço em volta da minha cintura, em um gesto que antes me traria conforto, mas agora sentia como uma ameaça velada. Janto em casa hoje, ele prometeu, beijando minha testa. Te amo. Aquelas palavras ditas tantas vezes ao longo de nosso casamento
agora soavam ocas, falsas, como eu nunca havia percebido antes. No carro, liguei para Neide. Sem resposta. Tentei o celular de Augusto, meu sogro. Também não atendeu. Liguei para o hospital próximo à casa deles em Teresópolis. Após algumas transferências, confirmaram. Neide Vasconcelos havia dado entrada com suspeita de intoxicação alimentar há 1 hora. Meus dedos apertaram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não era paranoia. Algo estava muito errado. Em vez de ir para casa, dirigi até o escritório de Roberta Freitas, minha melhor amiga desde a faculdade, e, felizmente, uma advogada competente. Durante o caminho, liguei para ela. Preciso de você agora, disse sem rodeios. É urgente. Estou indo para seu escritório. Roberta deve ter sentido algo em minha voz, pois não fez perguntas. Estarei te esperando. Na sala particular de Roberta, desabei. Contei tudo. A ligação, o chocolate, a conversa com Júlio, o telefonema de Bernardo para a mãe, os documentos na gaveta. Você acha que estou enlouquecendo? Perguntei finalmente, enxugando as lágrimas. Roberta, pragmática como sempre, balançou a cabeça. Não. Acho que preciso de um mandado para acessar os registros hospitalares de Neide e precisamos descobrir o que está naquela gaveta. Como? Bernardo não vai me deixar sozinha no escritório depois do que aconteceu hoje. Ela pensou por um momento. O restaurante fecha às 2 da manhã, certo? E abre para almoço ao meio-dia? Isso nos dá uma janela de 10 horas durante a madrugada. Tenho uma cópia da chave, confessei, para emergências. Isso é uma emergência, Roberta afirmou, abrindo seu notebook. Agora vamos pensar no próximo passo. Se o que você suspeita for verdade, Bernardo vai ficar mais cuidadoso. Precisamos ser mais espertas. Passamos as próximas horas planejando. Roberta sugeriu que eu agisse normalmente em casa, para não alertar Bernardo. Ela tentaria obter informações sobre a internação de Neide através de contatos legais. E na madrugada, investigaríamos o escritório. Ao voltar para casa, encontrei Bernardo brincando com Davi na sala. A cena cotidiana, pai e filho construindo torres de blocos no tapete, parecia agora grotescamente falsa. Como poderia este homem, que ria com nosso filho, estar planejando me envenenar? Voltou cedo do restaurante, comentei, tentando soar natural. Delegei para a Camila hoje, ele explicou sorrindo. Queria ficar com vocês. Ou me vigiar, pensei. Jantamos juntos. Cada vez que Bernardo me servia comida ou bebida, eu hesitava imperceptivelmente. Será que havia algo ali também? Troquei meu prato com o dele quando foi à cozinha buscar mais vinho. Uma precaução tola, talvez, mas não conseguia evitar. Após colocarmos Davi para dormir, Bernardo sugeriu vermos um filme. No sofá, ele se aproximou para me abraçar. Seu toque, antes familiar e reconfortante, agora me causava repulsa. Fingi dormir para evitar intimidade. À meia-noite, disse que estava indo para a cama. Bernardo assentiu, distraído com o celular. Notei que digitava freneticamente, as sobrancelhas franzidas. Para quem? Camila? Neide? Quanto desse complô ainda desconhecia? No quarto, preparei-me para sair novamente. Esperei Bernardo adormecer, o que demorou mais que o normal. Quando sua respiração ficou pesada e irregular, saí silenciosamente. Deixei um recado para a babá, que dormia no quarto de hóspedes, dizendo que precisei sair para uma emergência com uma cliente. Roberta me esperava 2 quadras abaixo em seu carro discreto. Seguimos para o Leblon em silêncio tenso. O restaurante Sabor Raiz estava escuro e silencioso. Abrimos a porta dos fundos com minha chave, o coração batendo tão forte que temia que acordasse todo o bairro. Vamos ser rápidas, sussurrou Roberta, ligando a lanterna do celular. Direto para o escritório. Subimos as escadas na ponta dos pés. A gaveta que Bernardo tentou esconder de mim estava trancada agora. Roberta, surpreendentemente, tirou um pequeno kit da bolsa. Presente do meu ex-investigador particular, explicou com um sorriso amargo, enquanto trabalhava na fechadura. Em segundos, a gaveta se abriu. O que encontramos ali confirmou meus piores medos. Documentos de um seguro de vida em meu nome, assinado há 3 meses com Bernardo como único beneficiário. Um valor exorbitante. Minha assinatura, forjada tão perfeitamente que por um momento duvidei de mim mesma. Mas embaixo,
pastas com pesquisas sobre toxinas naturais extraídas de plantas amazônicas, incluindo uma variedade rara de cacau. As anotações na letra de Bernardo detalhavam como o veneno agia lentamente, causando sintomas semelhantes aos de uma doença degenerativa, indetectável em autópsias padrão. Meu Deus, murmurou Roberta, fotografando cada documento com o celular. Luísa, isso é tentativa de homicídio premeditado. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto folheava os papéis. Havia anotações sobre as doses, calculadas para meu peso exato, datas de administração planejadas, que coincidiam com jantares especiais que Bernardo havia preparado só para mim nas últimas semanas. Jantares após os quais eu me sentia estranhamente cansada, com dores de cabeça persistentes. Ele já havia começado. No fundo da gaveta, encontramos um envelope. Dentro, uma passagem de avião para Portugal. Apenas uma, em nome de Bernardo. Data, 3 meses à frente. Precisamos de mais, disse Roberta, olhando para o relógio. O celular dele. Deve haver comunicações. Mas não tínhamos como acessá-lo agora. Bernardo dormia com o aparelho ao lado da cama, protegido por senha e reconhecimento facial. Continuamos procurando. Em outra gaveta encontramos uma pasta de contabilidade, transferências bancárias significativas para uma conta em Portugal. E o mais chocante, recibos de uma clínica médica especializada em doenças degenerativas em nome de minha sogra, datados de 6 meses atrás. Neide está doente? Perguntou Roberta confusa. E então, como peças de um quebra-cabeça macabro, tudo se encaixou. Neide, diagnosticada com alguma doença grave. Bernardo, preocupado em cuidar da mãe, mas sem recursos suficientes. A solução? O dinheiro do meu seguro. A passagem para Portugal fazia sentido agora. Provavelmente havia uma clínica especializada lá, mas isso não explicava Camila. Continuamos procurando e, em uma pequena caixa no armário, encontramos a resposta. Fotos de Bernardo e Camila, abraçados, se beijando. Não em cenários profissionais, mas em praias, em um quarto de hotel. Datas impressas no verso, um caso de pelo menos 1 ano. O plano completo se revelou diante de mim. Matar-me lentamente com veneno, coletar o seguro, vender nossa casa e fugir com a amante para Portugal, onde também providenciaria tratamento para a mãe. 3 objetivos com um único crime. Roberta continuou fotografando tudo, metódica apesar do horror evidente em seu rosto. Isso é mais que suficiente para um mandado, sussurrou. Podemos ir à polícia agora mesmo. Mas algo me impediu. Não, decidi. Ainda não. O quê? Luísa, ele está tentando te matar. E eu quero entender todos os detalhes antes de agir, respondi determinada. Quero saber quem mais está envolvido. Quero provas irrefutáveis. Não era apenas justiça que eu buscava. Era também respostas. Como o homem que conheci, amei e com quem construí uma família poderia se transformar neste monstro calculista? Como não percebi nada por tanto tempo? Voltamos a arrumar tudo exatamente como encontramos. Fechamos a gaveta e saímos tão silenciosamente quanto entramos. No carro, Roberta finalmente perguntou: "Qual é o seu plano agora?" Olhei pela janela, observando as luzes da cidade que nunca adormece completamente. O rio, que sempre me pareceu tão acolhedor, agora parecia abrigar sombras em cada esquina. "Vou fingir que não sei de nada", respondi. "Vou jogar o jogo dele. E enquanto isso, vamos montar nosso próprio caso, passo a passo." "É perigoso", alertou Roberta. "Ele já começou a te envenenar. Estarei vigilante agora. Não comerei nada que ele prepare. Inventarei desculpas. E preciso falar com Neide." "A cúmplice?" Roberta ergueu as sobrancelhas. "Talvez. Ou talvez outra vítima, manipulada pela doença e pelo filho. Preciso descobrir." Quando voltei para casa, o sol começava a nascer. Entrei silenciosamente e encontrei Bernardo exatamente como o deixei, dormindo profundamente, ou fingindo dormir. Não tinha mais como saber. Deitei-me ao lado do homem que planejava minha morte, sentindo-me estranhamente calma. O choque inicial havia dado lugar a uma resolução fria. Ele havia jogado suas cartas. Agora, jogaria as minhas.
Nos dias seguintes, mantive uma fachada perfeita. Bernardo, sem saber que eu descobrira seu plano, continuou com suas atenções excessivas. Café da manhã na cama, que eu discretamente jogava fora. Vinhos especiais nas refeições, que trocava com o dele quando possível. Até pequenos chocolates para adoçar seu dia deixados em minha bolsa, que iam direto para análise no laboratório que Roberta havia contatado. Enquanto isso, investiguei cada aspecto da trama. Roberta conseguiu acesso aos registros médicos de Neide. Leiomiosarcoma, um câncer raro, em estágio avançado. Tratamentos experimentais disponíveis apenas em clínicas especializadas no exterior. Custo: milhões. As transferências bancárias de Bernardo para Portugal eram para uma dessas clínicas. A passagem aérea coincidiria com o início do tratamento experimental. Minha sogra recebeu alta do hospital 2 dias após o incidente do chocolate. Combinei de visitá-la em Teresópolis, sozinha, alegando a Bernardo que era um gesto de reconciliação após nossas recentes tensões. Encontrei Neide pálida, abatida, sentada em uma varanda com vista para as montanhas. Seu sorriso, ao me ver, parecia genuinamente afetuoso, mas seus olhos revelavam um cansaço profundo que nenhuma doença poderia justificar totalmente. "Que bom que veio, querida", disse ela, indicando a cadeira ao seu lado. "Bernardo disse que vocês andaram discutindo." "É sobre isso que vim conversar", respondi sentando-me. "Sobre Bernardo, sobre você, sobre o chocolate." Seu rosto empalideceu ainda mais. "Não sei do que está falando. Sei da sua doença, Neide. Sei do tratamento em Portugal. Sei que Bernardo está me envenenando para conseguir dinheiro do seguro e pagar por isso." Ela não negou imediatamente. Apenas fechou os olhos como se absorvesse um golpe físico. "Ele te contou?" perguntou finalmente, a voz quase inaudível. "Não. Descobri sozinha." Uma lágrima escapou do canto de seu olho. "Eu disse a ele que era loucura, que havia outras formas." "Então você sabia?" acusei, meu coração congelando. "Sabia que seu filho estava me matando lentamente e não fez nada para impedir." "Você não entende." Ela tentou segurar minha mão, mas recuei. "Os médicos me deram 6 meses de vida. Este tratamento é minha única chance, mas custa mais do que temos. Bernardo está desesperado. E Camila? Ela também faz parte desse desespero? Ou é apenas um bônus para ele?" O choque no rosto de Neide foi genuíno. "Camila? A sócia dele? O que ela tem a ver com isso?" Percebi então que havia camadas de traição que nem mesmo Neide conhecia. Bernardo havia manipulado até a própria mãe, usando sua doença como justificativa para um plano que também satisfazia seus próprios desejos egoístas. "O plano de Bernardo não é apenas para seu tratamento, Neide. Ele tem um caso com Camila há mais de 1 ano. A passagem para Portugal é só para ele. Não havia nenhuma para você." As cores abandonaram completamente o rosto de minha sogra. "Não acredito em você", sussurrou, mas seus olhos revelavam a dúvida crescente. Mostrei a ela as fotos que Roberta havia registrado, os documentos, as transferências, a passagem solitária. Ele me prometeu", balbuciou Neide, as mãos trêmulas sobre as evidências de sua própria ingenuidade. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. A mulher que sempre vi como uma adversária, competindo pelo afeto de Bernardo, a cúmplice em meu assassinato, desmoronou diante de mim. Não era mais a sogra manipuladora, mas apenas uma mulher doente, traída pelo próprio filho, tanto quanto eu havia sido traída pelo meu marido. "Me ajude", pediu ela, agarrando minha mão com força surpreendente. "Não pelo que fiz, mas pelo Davi. Ele não pode crescer sabendo que o pai é um assassino e a avó uma cúmplice." Olhando para aquela mulher quebrada, tomei minha decisão. Não por compaixão, mas por justiça completa. Bernardo não pagaria apenas pelo que tentou fazer comigo, mas por cada mentira, cada traição, cada manipulação. "Vou precisar que você faça exatamente o que eu disser", expliquei, inclinando-me para frente. "Bernardo precisa acreditar que seu plano está funcionando. E quando ele menos esperar..." Deixei a casa de Neide com um plano em formação e uma aliança inesperada. Durante a viagem de volta ao Rio, minha mente trabalhava incessantemente, conectando os pontos,
identificando cada jogador neste tabuleiro mortal. A revelação de que Bernardo havia mentido até para a própria mãe doente abriu uma ferida ainda mais profunda. Não era apenas meu assassinato que ele planejava, mas uma traição em camadas que afetava a todos ao seu redor. Liguei para Roberta do carro. Neide está dentro. Ela não sabia sobre Camila. Você confia nela? Perguntou Roberta, sempre cautelosa. Não confio em ninguém agora, eu respondi, observando a estrada sinuosa que descia a serra. Mas o choque dela foi genuíno e ela está morrendo de verdade. Os exames confirmam. O que ela disse sobre o chocolate? Bernardo a convenceu de que era apenas um plano para me deixar doente temporariamente, o suficiente para justificar exames médicos que descobririam uma condição pré-existente, algo que permitiria acionar o seguro sem levantar suspeitas. Ela nunca soube que ele planejava me matar. E ela acreditou nisso? O ceticismo de Roberta era palpável. As pessoas acreditam no que precisam acreditar, Rob. Ela está desesperada por aquele tratamento. É sua única chance. Fiz uma pausa, lembrando do rosto abatido de minha sogra. Além disso, acho que no fundo ela sempre soube que algo estava errado. Por isso ficou tão abalada quando mostrei as provas. E agora? Agora precisamos de mais. Preciso acessar o celular de Bernardo, encontrar as conversas com Camila. E, principalmente, preciso de uma confissão. Nos dias seguintes, montamos nossa armadilha meticulosamente. Neide ligava para Bernardo diariamente, relatando sua preocupação com minha saúde deteriorando gradualmente. Exatamente como ele esperava que acontecesse comigo. Cansaço inexplicável, dores de cabeça frequentes, pequenos lapsos de memória. Sintomas que eu fingia na frente dele, mantendo uma performance constante de vítima inconsciente. Enquanto isso, continuava vigilante. Não comia nada preparado por ele, encontrando desculpas criativas, dietas novas, almoços com clientes, lanches no escritório. Quando inevitável, trocava pratos ou despejava bebidas em plantas quando ele não estava olhando. À noite, fingia tomar os suplementos vitamínicos que ele insistia em me oferecer, escondendo as cápsulas sob a língua para depois descartá-las. Era exaustivo viver sob o mesmo teto que meu potencial assassino, sorrindo para o homem que planejava minha morte, fingindo não perceber seus olhares calculistas quando eu tropecava propositalmente ou esquecia uma palavra no meio da frase. O acesso ao celular de Bernardo veio de forma inesperada. Numa noite de sexta-feira, ele bebeu mais que o habitual durante um jantar com amigos em casa. Jantar que eu havia sugerido, criando uma oportunidade. Quando finalmente adormeceu, desbloqueei seu telefone usando seu dedo polegar no sensor. Uma violação que parecia insignificante comparada à violação que ele planejava contra minha vida. O que encontrei confirmou tudo e revelou ainda mais. Mensagens com Camila datavam de mais de 2 anos. O caso começara muito antes do que imaginávamos. Não era apenas uma aventura, mas um relacionamento paralelo completo, com planos detalhados para uma vida juntos. Quando tudo acabar, começaremos de novo. Escrevera ele 3 meses atrás. Portugal, apenas nós 2. Sem bagagem emocional, sem complicações. E sua mãe? Perguntara Camila. Ela terá o tratamento inicial. O resto, veremos quando chegar a hora. A frieza daquelas palavras me gelou por dentro. Bernardo nunca planejara realmente salvar Neide. O tratamento em Portugal era apenas uma primeira fase. Cara, mas não tão cara quanto os anos de cuidados que seriam necessários depois. Ele usava a doença da mãe como justificativa moral para seus próprios planos egoístas. Mais mensagens revelavam detalhes sobre o veneno. Extraído de uma variante rara de cacau amazônico, processado em um laboratório clandestino em Manaus. Bernardo havia viajado até lá 3 meses atrás, alegando uma pesquisa gastronômica para o restaurante. Havia também conversas com um corretor imobiliário em Lisboa. Um apartamento já reservado com sinal pago, usando dinheiro de nossa conta conjunta, que ele vinha esvaziando gradualmente. Nossa casa em Botafogo já estava sendo discretamente avaliada para venda rápida após minha trágica e inesperada morte. Fotografei tudo, enviei para Roberta e recoloquei o celular exatamente onde estava. Bernardo continuou dormindo,
inconsciente de que seu império de mentiras começava a ruir. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava banho, liguei para Neide. Precisamos acelerar o plano, disse em voz baixa. Ele nunca pretendeu seguir com seu tratamento completo. Era só a fase inicial. O silêncio do outro lado da linha foi doloroso. Você ainda está comigo nisso? Perguntei. Mais do que nunca, respondeu ela, a voz agora firme. O que devo fazer? Ligue para ele hoje à tarde. Diga que estou tendo tonturas fortes, que quase desmaiei na sua frente. Diga que sugeriu me levar ao hospital, mas que convenci você de que era apenas cansaço. E depois, vamos organizar um jantar, na sua casa em Teresópolis, no próximo final de semana. Só nós três e Camila. Camila? A surpresa era evidente. Sim, diga a Bernardo que acha que precisamos nos aproximar mais dela, já que é tão importante para o negócio dele, que quer conhecê-la melhor antes de... Bem, antes de partir. Ele nunca vai concordar. Vai sim, afirmei confiante, porque você vai dizer que atualizou seu testamento, que decidiu deixar sua parte na casa de Teresópolis para ele e uma soma considerável para ajudar com os cuidados de Davi quando eu não estiver mais aqui. O plano funcionou como previsto. Bernardo, inicialmente relutante em juntar sua amante e sua esposa sob o mesmo teto, cedeu quando Neide mencionou o testamento. A ganância falou mais alto que a prudência. Nos dias que antecederam o jantar, finalizamos cada detalhe com Roberta. Ela havia conseguido uma autorização judicial para nossa operação com base nas evidências que coletamos. Policiais à paisana estariam posicionados próximos à casa, prontos para intervir no momento certo. A peça final do quebra-cabeça veio através de Júlio, o confeiteiro amigo de Bernardo. Roberto o abordou como uma potencial investidora interessada em sua confeitaria. E durante a conversa, habilmente extraiu informações sobre as encomendas especiais de Bernardo. Júlio, sem saber, confirmou que havia preparado mais 2 chocolates Cacau Brasil para aquele final de semana, entregues diretamente a Bernardo na manhã de sexta-feira. O dia do jantar chegou, carregado de tensão e expectativa. Vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido que Bernardo sempre elogiava, verde esmeralda, ajustado, ressaltando a palidez que eu vinha cultivando estrategicamente nas últimas semanas. Apliquei maquiagem que acentuava olheiras cuidadosamente criadas. Deixei meu cabelo propositalmente sem o brilho habitual. Você está bem para ir? Perguntou Bernardo, observando-me com o que poderia passar por preocupação genuína se eu não soubesse o que havia por trás daqueles olhos. Podemos desmarcar se estiver se sentindo mal? Não, respondi, forçando um sorriso frágil. Sua mãe está esperando e quero conhecer melhor Camila. Vocês trabalham juntos há tanto tempo? Algo lampejou em seus olhos. Alarme, talvez, mas logo se dissipou. Você vai gostar dela. É muito profissional. A viagem até Teresópolis foi silenciosa. Davi ficara com a babá no Rio, outra peça do plano. Não queria nosso filho em nenhum lugar perto do que estava prestes a acontecer. A casa de Neide e Augusto, um chalé elegante com vista para as montanhas, estava iluminada quando chegamos. Augusto, como combinado, havia viajado para visitar um amigo doente, outra mentira necessária para mantê-lo seguro e alheio ao plano. Camila chegou pouco depois de nós, visivelmente desconfortável com a situação. Alta, elegante, com um sorriso ensaiado que não alcançava os olhos. Observei como ela evitava contato visual prolongado comigo, como sua mão tremeu levemente ao me cumprimentar. Que bom finalmente conhecer melhor a parceira de negócios do Bernardo, disse, mantendo minha voz amigável. Ele fala tanto do restaurante, do talento que você tem. Obrigada, respondeu ela tensa. Bernardo também sempre fala de você e do Davi. Imaginei o que exatamente ele falava. Talvez sobre como eu logo seria apenas uma memória distante? Sobre como minha morte abriria o caminho para a vida deles juntos? Neide serviu drinks. Outra parte do plano. Vinho para todos, exceto para mim. Luísa está tomando medicação, explicou ela, me entregando um suco de cranberry. Nada de álcool. Durante o jantar, mantive a conversa leve, fingindo ocasionais lapsos de concentração, pequenas dificuldades com talheres, sintomas sutis que sabia que Bernardo estaria observando atentamente.
Camila parecia cada vez mais desconfortável, especialmente quando eu mencionava planos futuros, reformas na casa, a escola que estava considerando para Davi no próximo ano. Após a refeição, Neide sugeriu que tomássemos café na varanda. O momento que havíamos planejado estava chegando. Trouxe uma sobremesa especial, anunciou Bernardo pegando uma pequena caixa dourada de sua pasta. Chocolate Cacau Brasil, uma nova variação que estamos testando no restaurante. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Ele abriu a caixa, revelando 4 pequenos quadrados de chocolate artesanal, cada um decorado com uma folha de ouro. Este, disse ele, separando um específico. É para você, Luísa. Tem menos açúcar, considerando como você anda sensível ultimamente. Menos açúcar e mais veneno, imaginei. Que atencioso, comentei, aceitando o chocolate. Bernardo distribuiu os outros. Um para Camila, um para Neide e o último para si mesmo. Observei atentamente como ele entregou cada um, notando como seus dedos pareciam marcar qual era qual. Um brinde, propôs ele, erguendo seu chocolate. À família e aos novos começos. Novos começos. A ironia era quase palpável. Levamos os chocolates à boca simultaneamente. Eu, porém, apenas fingi comê-lo, mantendo-o entre os dedos enquanto simulava mastigar e engolir. Anos de jantares forçados com clientes difíceis finalmente serviam para algo útil. Delicioso, elogiei, observando com satisfação como Bernardo relaxava visivelmente, um pequeno sorriso se formando no canto de sua boca. 10 minutos depois, Neide se levantou abruptamente. Não estou me sentindo bem, anunciou, cambaleando levemente. O que foi, mãe? Bernardo se aproximou, preocupação genuína em sua voz. Tontura, como da outra vez, ela murmurou segurando-se na cadeira. O rosto de Bernardo empalideceu. Seus olhos voaram para o chocolate que ela havia comido completamente. Depois para mim, depois para Camila, que parecia confusa, mas ainda bem. Você trocou os chocolates? Perguntou ele, voltando-se para mim, a voz baixa e perigosa. Mantive uma expressão inocente. Do que está falando? Neide cambaleou novamente, desta vez caindo de joelhos. Uma performance convincente. Tínhamos ensaiado. Mãe! Bernardo correu para ela, segurando-a. O que está acontecendo? Você estava bem! Acho que devemos chamar uma ambulância, sugeri, pegando meu telefone. Não! Gritou Bernardo mais alto do que pretendia. Camila pulou, assustada com a explosão. Quero dizer, eu a levo ao hospital. Deve ser apenas a pressão, ó. Por que não podemos chamar uma ambulância, Bernardo? Perguntei, minha voz agora firme. O que há no chocolate que você não quer que os médicos encontrem? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila olhava de um para o outro, a compreensão lentamente surgindo em seu rosto. Do que ela está falando, Bernardo? Perguntou, sua voz tremendo. Nada, respondeu ele rapidamente. Luísa está confusa. Tem andado assim há semanas. Não estou confusa, retruquei. Estou perfeitamente lúcida. Lúcida o suficiente para notar quando meu marido tenta me envenenar lentamente. As palavras pairaram no ar como uma nuvem tóxica. Neide, ainda no chão, parou sua atuação e olhou diretamente para o filho. É verdade, ela confirmou. Encontrei os documentos, Bernardo. Os extratos do veneno, o seguro de vida falso, as passagens para Portugal. Apenas uma passagem. Camila ofegou, dando um passo para trás. Você disse que eram 2 passagens. Uma para cada um. Bernardo parecia encurralado, os olhos saltando de um rosto para outro, procurando uma saída. Vocês não entendem, tentou, a voz agora suplicante. Minha mãe está morrendo. Precisamos do dinheiro para o tratamento. E por isso decidiu me matar? Perguntei, a calma em minha voz contrastando com a tempestade interior. E mentir para sua mãe sobre seus verdadeiros planos com Camila? E mentir para mim sobre abandonar sua mãe depois do tratamento inicial? Acrescentou Camila, lágrimas de raiva agora escorrendo por seu rosto. Você me disse que ela ficaria bem, que poderíamos começar uma nova vida sem culpa. Bernardo recuou, encurralado por suas próprias mentiras. Não é o que parece. Tentou novamente, mas sua voz havia perdido toda a convicção. O que exatamente você colocou nos chocolates, Bernardo? Perguntei,
pegando o que ainda estava em minha mão. Este era para mim, certo? Especialmente preparado. É apenas chocolate, gritou ele desesperado. Então você não se importaria de comê-lo, certo? Estendi o chocolate em sua direção. Ele recuou como se eu oferecesse uma cobra venenosa. Pensei que fosse apenas chocolate. Pressionei, avançando um passo. Afaste isso de mim, gritou ele, esbarrando na mesa atrás dele, derrubando xícaras que se estilhaçaram no chão. Foi o suficiente. A porta da varanda se abriu e 3 policiais à paisana entraram, seguidos por Roberta. Bernardo Vasconcelos, anunciou o inspetor. Você está preso por tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos e conspiração. Enquanto os policiais recitavam seus direitos, Bernardo parecia ter encolhido. O homem confiante, charmoso e controlador que eu conhecia havia desaparecido, substituído por uma figura patética e acuada. Por quê? Perguntei, quando nossos olhares se encontraram uma última vez. Tínhamos uma vida juntos, um filho. Eu teria ajudado com o tratamento da sua mãe se você tivesse apenas pedido. Ele não respondeu. Talvez não houvesse resposta que fizesse sentido, nem para ele mesmo. Enquanto o levavam embora, Camila afundou em uma cadeira soluçando. Eu não sabia, repetia ela, sobre o veneno, sobre matar você. Ele disse que você tinha concordado com o divórcio, que estava apenas esperando o momento certo para contar a todos. Olhei para ela, outra vítima das manipulações de Bernardo, embora de forma muito diferente. Acredito em você, disse simplesmente. E era verdade. As mensagens que havia lido mostravam que, embora ela soubesse do caso e dos planos para Portugal, a parte do assassinato havia sido cuidadosamente ocultada dela. Neide se levantou, abandonando sua atuação. Seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda que ia além da doença física que a consumia. Eu criei um monstro, murmurou ela. Sempre o protegi demais, sempre justifiquei seus erros. E olhe no que ele se transformou. Naquela noite, enquanto os policiais coletavam evidências e tomavam depoimentos, fiquei na varanda olhando para as montanhas de Teresópolis. A lua iluminava os contornos dos picos distantes, indiferente ao drama humano que se desenrolara sob sua luz. Roberta se juntou a mim, oferecendo um casaco para o frio da noite serrana. Acabou, disse ela, colocando a mão em meu ombro, mas eu sabia que não era verdade. Era apenas o início de outro capítulo, um de recuperação, de reconstrução, de aprender a confiar novamente, de criar meu filho sem a sombra do pai que havia planejado fazer dele um órfão. O que você vai fazer agora? Perguntou Roberta. Olhei para o céu estrelado, sentindo pela primeira vez em semanas que podia respirar livremente. Viver, respondi simplesmente. Apenas viver. Os dias seguintes à prisão de Bernardo passaram como um borrão surreal. Lembro-me de fragmentos. O delegado pedindo que repetisse meu depoimento. Roberta organizando a papelada para medidas protetivas. Eu sentada na sala de nossa casa em Botafogo, explicando ao Davi, com palavras cuidadosamente escolhidas, que o pai precisaria ficar longe por um tempo. Papai fez uma coisa muito errada e agora precisa pensar sobre isso, disse, segurando suas mãozinhas enquanto ele tentava processar informações grandes demais para seus 5 anos. A imprensa descobriu a história em menos de 48 horas. Chefe premiado tenta envenenar esposa com chocolate gourmet. As manchetes sensacionalistas se espalharam como fogo. Repórteres acamparam em frente ao nosso prédio, ao escritório, até na escola de Davi. Roberta contratou segurança privada para manter distância. Mas não havia como escapar completamente do circo midiático que nossa tragédia familiar havia se tornado. 1 semana após a prisão, visitei Bernardo no presídio. Não por compaixão ou perdão, essas emoções ainda estavam distantes demais, mas por respostas. Precisava olhar nos olhos do homem que um dia amei e entender como chegamos àquele ponto. A sala de visitas era cinza e impessoal. Bernardo entrou usando um uniforme azul desbotado que contrastava brutalmente com os ternos impecáveis e dolmans de chefe que sempre o caracterizaram. Havia perdido peso e uma barba por fazer. Cobria seu rosto antes meticulosamente cuidado. Parecia menor de alguma forma. Obrigado por vir,
disse ele, sentando-se à minha frente. Sua voz estava rouca, como se não a usasse há dias. Não vim por você, respondi com franqueza. Vim por mim. Preciso entender. Ele assentiu lentamente. O que você quer saber? Quando começou? Não o caso com Camila, não o plano, mas quando você deixou de me amar? Quando começou a me ver como um obstáculo a ser eliminado? Bernardo fixou o olhar na mesa entre nós, incapaz de me encarar. Não sei se algum dia parei de te amar completamente, respondeu, tão baixo que precisei me inclinar para ouvir. É isso que me assombra aqui. Como pude planejar matar alguém que ainda significava algo para mim? Isso não é amor, rebati, mantendo a voz firme apesar do nó na garganta. É posse, talvez, obsessão, mas não amor? Talvez. Ele finalmente levantou os olhos. Tudo começou a mudar depois que o restaurante ganhou a estrela. De repente, havia novos círculos, novas possibilidades. Camila estava sempre lá, entendendo aquele mundo de uma forma que você, com sua carreira separada, não podia. E então veio o diagnóstico da minha mãe. Você poderia ter pedido ajuda? Interrompi. Poderíamos ter vendido a casa, usado nossas economias. Existiam outras opções além de me matar. Na minha cabeça distorcida parecia a solução perfeita, confessou ele. O rosto contorcido em uma expressão que misturava vergonha e desespero. O seguro pagaria o tratamento dela. Eu estaria livre para recomeçar com Camila. Parecia tão lógico quando eu planejava nas madrugadas, obcecado com os detalhes. E nosso filho? Você pensou nele crescendo sem mãe? A pergunta o atingiu como um golpe físico. Vi seus olhos marejarem. Davi sempre foi mais conectado com você, murmurou. Planejava dizer que você tinha uma doença genética, algo que explicasse a deterioração gradual, que havia lutado bravamente. Sua voz falhou. Meu Deus, como pude pensar assim? O que aconteceu comigo, Luísa? Não ofereci absolvição. Não era meu papel. O que Camila disse quando soube toda a verdade? Ela me visitou uma vez. Diz que nunca mais quer me ver, que se sente suja por ter feito parte disso, mesmo sem saber do veneno. Fez sentido. Durante o depoimento, Camila havia sido completamente cooperativa, fornecendo todas as mensagens, encontros, detalhes do relacionamento. As investigações confirmaram que, embora soubesse do caso e dos planos para Portugal, ela realmente desconhecia a parte central do plano. Meu assassinato lento. E sua mãe? Perguntei. O rosto de Bernardo se contorceu novamente. Neide está devastada. O médico disse que o estresse pode acelerar o progresso da doença. Senti uma pontada de culpa, rapidamente substituída pela razão. Não era eu a responsável pelo sofrimento de Neide, mas sim as ações do filho que ela criara. Estou pagando pelo tratamento dela, revelei, observando seus olhos se arregalarem em surpresa. Não o experimental em Portugal, mas o melhor disponível aqui. Não por você, mas porque, no final das contas, ela também foi sua vítima. Por quê? Perguntou ele, incrédulo. Depois de tudo, porque não sou você, respondi simplesmente. Não sacrifico minha humanidade por conveniência. Quando me levantei para sair, Bernardo chamou meu nome uma última vez. O que vai acontecer com o Davi? Ele vai me ver de novo? Parei na porta sem me virar completamente. Isso será decisão dele quando for mais velho. Por enquanto, estou focada em minimizar o trauma que você causou. Ele tem um psicólogo infantil excelente. E diferente de você, coloco o bem-estar dele acima de qualquer outra coisa. Saí daquela prisão sentindo um peso estranho se dissipando. Não perdão, não reconciliação, mas um tipo de encerramento que me permitiria seguir adiante. As semanas se transformaram em meses. O julgamento de Bernardo foi rápido, com provas irrefutáveis e sua própria confissão. 20 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos, fraude de seguro. Sem possibilidade de regime semiaberto por pelo menos 8 anos. O restaurante Sabor Raiz ficou temporariamente fechado após o escândalo, mas eventualmente reabriu sob nova direção. Como parte do acordo judicial, a participação de Bernardo foi transferida para mim como indenização parcial. Após muita reflexão, decidi manter o negócio, mas com mudanças significativas. Convidei Júlio, o confeiteiro,
que inadvertidamente havia sido parte do plano de Bernardo para se tornar o chefe executivo. Seu talento com doces poderia ser expandido para uma cozinha completa. E mais importante, ele era uma das poucas pessoas no círculo de Bernardo que permanecera completamente inocente na conspiração. 6 meses após a prisão de Bernardo, organizei uma reabertura do restaurante. O nome mudou para Recomeço, simples, direto, significativo. O cardápio foi completamente renovado, abandonando as releituras de comida brasileira, que eram a marca de Bernardo por uma abordagem mais inclusiva e acessível. Comida reconfortante com ingredientes orgânicos, incluindo um menu especial para pessoas com restrições alimentares ou em tratamento de saúde. Essa última parte foi inspirada por Neide. Sua condição havia se estabilizado com o novo tratamento, dando-lhe mais alguns meses de qualidade de vida. Durante esse tempo, desenvolvemos uma relação improvável. Não exatamente amizade, mas um entendimento mútuo nascido da dor compartilhada. Queria poder voltar no tempo e fazer diferente, disse-me ela durante uma tarde em que a visitei em Teresópolis. Seu corpo estava visivelmente mais frágil, mas seus olhos mantinham uma lucidez afiada. Criar Bernardo de outra forma, não ceder a todos os seus caprichos, ensinar-lhe consequências. Não podemos mudar o passado, respondi, ajustando a manta sobre suas pernas. O outono chegara às montanhas com ventos frios, mas podemos escolher como lidar com ele. Como você está conseguindo? Perguntou ela, estudando meu rosto. Reconstruir tudo depois de tamanha traição? Refleti por um momento, olhando para as montanhas pela janela. Dia após dia, focando no Davi, no trabalho, nas pequenas vitórias. Há dias ruins, claro. Dias em que a raiva me consome, ou pior, dias em que me pergunto se poderia ter percebido antes, evitado tudo isso. A culpa não é sua, afirmou Neide com uma firmeza surpreendente. Nunca pense isso? Tento não pensar, mas às vezes no meio da noite, ela segurou minha mão com força surpreendente para alguém tão debilitada. Escute uma velha que vai morrer em breve. Não desperdice os dias que tem carregando um fardo que não é seu. Bernardo fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Você foi a única que agiu com dignidade no meio de tudo isso. Neide faleceu 2 semanas depois daquela conversa. Seu funeral foi discreto, como ela havia pedido. Apesar de tudo, garanti que Davi pudesse se despedir da avó adequadamente. As crianças precisam de rituais de encerramento tanto quanto os adultos, talvez mais. Bernardo recebeu permissão para comparecer ao funeral, escoltado por policiais. Mantive distância, observando de longe como ele parecia envelhecido, além de seus 37 anos, enquanto jogava um punhado de terra sobre o caixão da mãe. Nossos olhares se cruzaram brevemente através do cemitério. Não havia mais raiva ali, apenas um vazio, uma constatação de tudo que foi perdido por escolhas irrevogáveis. O outono deu lugar ao inverno, e o inverno à primavera. Um ano completo se passou desde aquela fatídica ligação sobre o chocolate. O apartamento em Botafogo, antes carregado de memórias sufocantes, foi vendido. Mudei-me com Davi para um lugar menor, mas mais acolhedor, próximo ao Parque Lage, seu lugar favorito na cidade. O restaurante Recomeço prosperava, agora com uma estrela própria, não mais à sombra da reputação de Bernardo. O espaço ganhou um anexo, uma pequena chocolateria artesanal que se especializava em chocolates funcionais, alguns desenvolvidos especificamente para pessoas em tratamento de câncer, com ingredientes que ajudavam a combater os efeitos colaterais da quimioterapia. Era minha homenagem silenciosa a Neide, e talvez uma forma de ressignificar algo que quase destruiu minha vida. Numa tarde ensolarada de abril, enquanto supervisionava a instalação de uma nova vitrine na chocolateria, recebi uma visita inesperada. Tadeu Buarque, o tio de Bernardo, proprietário da pequena fazenda de cacau em Ilhéus, estava parado na entrada, seu chapéu panamá nas mãos. "Espero não estar incomodando", disse ele hesitante. Não conhecia bem Tadeu. Ele sempre fora uma figura periférica na família, aparecendo apenas em ocasiões especiais. Sabia que Bernardo passara verões na fazenda dele durante a infância, mas pouco mais que isso. "Não está incomodando", respondi indicando uma mesa vazia. "Quer um café?"
Ele aceitou e nos sentamos em um silêncio inicialmente desconfortável. Tadeu parecia buscar as palavras certas. Soube do restaurante e da chocolateria, começou ele finalmente. É um belo trabalho o que você está fazendo aqui. Obrigada, estamos tentando. Eu lamento profundamente por tudo que aconteceu. Bernardo era como um filho para mim durante aqueles verões. Nunca imaginei que ele pudesse... Nenhum de nós imaginava. Interrompi gentilmente. Estava cansada de reviver aquela história, de ver o choque e a piedade nos olhos das pessoas. Tadeu assentiu compreensivo. Não vim falar do passado, na verdade. Vim com uma proposta. Isso capturou minha atenção. Que tipo de proposta? Minha fazenda em Ilhéus é pequena, mas produz um cacau excepcional. Variedades raras, cultivo orgânico. Ele fez uma pausa tomando um gole de café. Estou ficando velho, Luísa. Não tenho filhos. Bernardo seria meu herdeiro natural, mas... Deixou a frase morrer, desnecessária de ser completada. Estou ouvindo, encorajei. Gostaria de estabelecer uma parceria com seu restaurante e chocolateria. Fornecimento exclusivo, desenvolvimento de produtos especiais. E, eventualmente, se você se interessar, gostaria de lhe ensinar sobre o negócio, para que possa assumir quando eu não estiver mais aqui. Pisquei, surpresa com a oferta inesperada. Mas mal me conhece, Tadeu. Ele sorriu, um sorriso que alcançou seus olhos cansados. Conheço o suficiente. Vi como você transformou uma tragédia em algo que ajuda pessoas. Vi como protegeu seu filho, como tratou Neide com dignidade apesar de tudo. Isso me diz mais sobre seu caráter do que 1000 conversas poderiam. Olhei pela janela, observando o movimento da rua. A vida seguindo seu curso inexorável. Nunca plantei nada além de vasos de manjericão na varanda, confessei. Tadeu riu, um som surpreendentemente jovial. O cacau é paciente, vai te ensinar. 2 meses depois, Davi e eu visitamos a fazenda Novo Horizonte em Ilhéus, pela primeira vez. O contraste com o rio não poderia ser maior. O tempo mais lento, o ar carregado de aromas da terra e da vegetação, o silêncio interrompido apenas pelo canto de pássaros e o ocasional mugido de uma vaca distante. Tadeu nos mostrou cada canto da propriedade. As árvores de cacau crescendo sob a sombra de árvores maiores, o galpão onde as sementes eram fermentadas em grandes caixas de madeira, o espaço onde eram secas ao sol, os equipamentos simples, mas eficientes para as etapas iniciais de processamento. Davi corria entre as árvores, encantado com a descoberta de que o chocolate vinha de frutos coloridos que cresciam diretamente nos troncos das árvores. Sua risada, que havia se tornado tão rara após os eventos do ano anterior, ecoava livremente naquele espaço aberto. Ele precisa disso, comentei com Tadeu, observando meu filho. Espaço para ser apenas uma criança, longe dos sussurros na escola, dos olhares de pena. A fazenda tem esse efeito nas pessoas, respondeu o velho cacauicultor. Acredito que ela também será boa para você. Naquela noite, sentada na varanda da casa principal, com Davi já adormecido após um dia de explorações, contemplei o céu estrelado de Ilhéus, tão mais brilhante que o do Rio, sem a poluição luminosa da cidade grande. Pensei na jornada improvável que me trouxera até ali, no chocolate que deveria ter sido meu fim e que, por uma ironia do destino, agora apontava para um novo começo. Na maneira como a vida, mesmo em seus momentos mais sombrios, parecia encontrar caminhos inesperados para a renovação. Não era ingênua. Sabia que ainda havia desafios pela frente. Davi eventualmente faria perguntas mais difíceis sobre o pai. O trauma não desapareceria da noite para o dia. Haveria audiências, burocracia, decisões complexas. Mas naquela varanda sob as estrelas da Bahia, senti pela primeira vez a certeza de que sobreviveríamos. Não apenas sobreviveríamos, floresceríamos. Tadeu se juntou a mim, trazendo 2 xícaras de chocolate quente, feito com o cacau da fazenda. Uma receita antiga, explicou, entregando-me uma das xícaras. Minha avó dizia que este chocolate tem o poder de curar almas feridas. Sorri, aceitando a bebida. O aroma era diferente de qualquer chocolate que já havia provado. Mais complexo, com notas que lembravam frutas vermelhas e especiarias. A cura, brindei erguendo a xícara. E aos novos começos, completou Tadeu.
Bebemos em silêncio contemplativo, deixando o chocolate trabalhar sua magia ancestral. Ali, longe de tudo que havia sido minha vida até então, compreendi que a verdadeira vingança contra Bernardo não seria o ódio ou o ressentimento perpétuo, mas a construção de uma vida plena e significativa, para mim e para Davi. O chocolate que deveria ter tirado minha vida agora oferecia um caminho para uma nova existência. Uma existência que eu construiria com minhas próprias mãos, grão por grão, dia após dia. Assim como o cacau, que transforma sua amargura natural em algo doce e reconfortante, através de processos cuidadosos e pacientes. E se havia aprendido algo com toda essa experiência, era justamente isso. A transformação é possível, mesmo após a traição mais amarga. A vida como o chocolate mais fino é uma alquimia constante de elementos aparentemente contraditórios, resultando em algo que, no final, vale a pena saborear. Os 3 anos que se seguiram transformaram minha vida de maneiras que jamais poderia imaginar naquela noite fatídica em que Bernardo me perguntou sobre o chocolate. A Fazenda Novos Horizontes tornou-se nosso refúgio durante as férias escolares de Davi e, eventualmente, nosso segundo lar. Mantive o apartamento no Rio, próximo ao Parque Lage, pois o restaurante Recomeço exigia minha presença regular e a educação de Davi não podia ser interrompida. Mas a cada oportunidade, fugíamos para Ilhéus, onde o tempo parecia fluir em outro ritmo. Tadeu revelou-se um mentor paciente. O cacau não tem pressa, costumava dizer enquanto me ensinava a reconhecer o momento exato da colheita, quando os frutos atingiam aquela coloração entre o alaranjado e o vermelho, assim como a vida depois de uma tempestade. Aprendi cada etapa do processo. A abertura cuidadosa dos frutos para não danificar as sementes, a fermentação nas caixas de madeira onde a magia realmente acontecia, transformando os ter o sabor adstringente em algo complexo e profundo. A secagem ao sol, onde qualquer descuido poderia arruinar meses de trabalho. Foi durante uma dessas lições que percebi como o processo do cacau refletia minha própria jornada. Veja, explicou Tadeu, mostrando-me as sementes em fermentação. Parece que estão se deteriorando, não é? Muitos iniciantes pensam que algo está errado nesta fase, mas é justamente aqui, no que parece decomposição, que os sabores mais extraordinários se desenvolvem. Olhei para aquela massa aparentemente desagradável e pensei em como minha vida havia sido decomposta, desfeita em pedaços pela traição de Bernardo. E como, paradoxalmente, dessa fermentação dolorosa surgiam novos sabores, novas possibilidades que eu jamais teria explorado em minha vida anterior. Davi, que completara 8 anos, adaptou-se surpreendentemente bem à nossa vida dividida entre o ritmo acelerado do Rio e a cadência tranquila de Ilhéus. Na fazenda, ele seguia Tadeu como uma sombra, absorvendo conhecimentos que crianças urbanas raramente têm acesso. O ciclo das plantas, o comportamento dos insetos polinizadores, o respeito pelo tempo necessário para que as coisas cresçam adequadamente. Mamãe, sabia que o cacaueiro demora 5 anos para dar os primeiros frutos? Contou-me ele certa tarde, os olhos brilhando de admiração. Tadeu diz que é por isso que só pessoas pacientes podem ser bons cacauicultores. Sorri, reconhecendo a sabedoria do velho fazendeiro transmitida através do meu filho. E você seria paciente o suficiente para esperar tanto tempo? Sim, respondeu com convicção infantil, porque coisas boas precisam de tempo. Fez uma pausa, seu rosto assumindo aquela expressão séria que sempre indicava uma pergunta difícil por vir. Como você esperou para descobrir a verdade sobre o papai, não é? Essas perguntas ainda me pegavam desprevenida. Mesmo após 3 anos, Bernardo continuava sendo um tema delicado, embora Davi frequentasse sessões regulares com seu psicólogo, para processar a ausência do pai. Seguindo orientação profissional, nunca menti para ele. Apenas adaptei a verdade para sua compreensão em cada fase. Sim, de certa forma, respondi cuidadosamente. Às vezes precisamos de tempo para enxergar a verdade, mesmo quando ela está bem na nossa frente. Você acha que o papai vai mudar na prisão? Como o cacau muda nas caixas de fermentação?
A analogia me pegou de surpresa com sua profundidade. Não sei, querido. As pessoas podem mudar, mas precisam querer isso de verdade. Davi assentiu, processando esta informação com uma maturidade além de seus anos. Posso plantar um cacaueiro novo? Tadeu disse que posso escolher onde. A mudança de assunto foi um alívio. Claro que pode. Onde você está pensando? Perto daquela árvore grande onde tem o balanço. Assim, quando eu vier visitar daqui a muitos anos, vou saber que foi o meu cacaueiro. Engoli o nó na garganta, tocada por sua visão de longo prazo, por sua conexão com aquele pedaço de terra que havia se tornado nosso porto seguro. Na manhã seguinte, Tadeu organizou um pequeno ritual para o plantio da muda escolhida por Davi. Ensinou-lhe a preparar o solo adequadamente, a posicionar a planta jovem no ângulo correto, a firmar a terra ao redor sem compactá-la demais. Este será o cacaueiro do Davi, declarou solenemente quando terminaram. Que ele cresça forte e dê frutos tão doces quanto seu plantador. Meu filho sorriu de orelha a orelha, orgulhoso de sua contribuição para a fazenda. Naquele momento, vendo-o coberto de terra, mas radiante de felicidade, soube que havíamos encontrado o nosso caminho. Não apesar da tragédia, mas através dela. O restaurante Recomeço e a chocolateria anexa tornaram-se um case de sucesso no Rio. Nossa linha de chocolates funcionais, especialmente desenvolvidos para pessoas em tratamento oncológico, ganhou reconhecimento nacional. Estabelecemos parcerias com hospitais e clínicas, criando kits personalizados que ajudavam a combater os efeitos colaterais dos tratamentos, enquanto ofereciam um pequeno prazer em momentos difíceis. Júlio, que assumira a posição de chefe executivo, revelou-se não apenas talentoso, mas um administrador habilidoso. Sob sua direção, o restaurante manteve-se fiel à proposta original, comida reconfortante com ingredientes orgânicos, mas evoluiu com criações próprias que já não carregavam a sombra do estilo de Bernardo. Inauguramos um programa de aprendizes, oferecendo formação em gastronomia para jovens de comunidades carentes. A ideia surgiu quando encontrei Roberta para um de nossos almoços mensais. Precisamos falar sobre Bernardo, disse ela, sempre direta, após nossos pratos serem servidos. Meu estômago contraiu-se instintivamente. Aconteceu algo? Ele solicitou revisão da pena, alegando bom comportamento e arrependimento genuíno. O advogado dele está tentando conseguir progressão para regime semiaberto antecipada. Pousei os talheres, o apetite subitamente dissipado. Quanto tempo isso significaria? Se aceito, ele poderia sair para trabalhar durante o dia após cumprir 5 anos, em vez dos 8 originais. 5 anos, apenas mais 2 pela frente. A perspectiva de Bernardo circulando pelas mesmas ruas que eu e Davi, mesmo que apenas durante o dia, provocou uma onda de ansiedade que pensei já ter superado. Ele mencionou o contato com Davi? Perguntei. Não diretamente, mas o advogado insinuou que seria o próximo passo após a progressão. Respirei fundo, centrando-me como Tadeu me ensinara a fazer nos momentos de turbulência. O que você aconselha? Juridicamente, não podemos impedir o pedido de progressão se ele realmente demonstrou bom comportamento. Quanto a Davi, você tem a guarda plena, mas se Bernardo solicitar visitas, o juiz provavelmente considerará o melhor interesse da criança. E qual seria esse interesse? Questionei, sentindo a frustração crescer. Ter contato com um pai que planejou friamente deixá-lo órfão? Roberta cobriu minha mão com a dela. O sistema não é perfeito, Luísa, mas temos tempo para nos preparar. O psicólogo de Davi precisará emitir um parecer e a opinião dele próprio será considerada, dada a sua idade. Saí daquele almoço perturbada, caminhando sem rumo pelas ruas do Leblon. Acabei parando em frente a uma escola técnica de gastronomia. Através da janela, observei jovens aprendizes praticando cortes básicos, seus rostos concentrados, alguns nervosos, outros orgulhosos de suas habilidades nascentes. Foi ali, observando aqueles jovens, que a ideia do programa de aprendizes surgiu. Se Bernardo eventualmente conquistasse o direito de trabalhar durante o dia, eu criaria um ambiente onde suas habilidades gastronômicas, a única coisa genuinamente positiva que ele possuía, poderiam beneficiar outros, sem que ele se aproximasse de mim ou de Davi. Em 3 meses, o programa estava funcionando.
transformamos o andar superior do restaurante em uma pequena escola, com bolsas integrais para 10 jovens por turma. O projeto repercutiu positivamente, atraindo patrocinadores e expandindo mais rapidamente do que esperávamos. Quando o pedido de progressão de Bernardo foi aprovado, 6 meses após Roberta me alertar, já tínhamos uma estrutura sólida. Através de mediação judicial, ofereci a ele uma posição como instrutor no programa, com a condição de que não haveria contato comigo e que qualquer aproximação com Davi seria gradual, supervisionada e condicionada à aprovação psicológica. Para minha surpresa, Bernardo aceitou todas as condições sem contestar. Seu advogado transmitiu um pedido formal de desculpas e a garantia de que ele compreendia a gravidade de suas ações e apenas desejava contribuir positivamente daqui para frente. Não saberia dizer se acreditei nessa transformação. A ferida da traição, embora cicatrizada, deixara marcas permanentes em minha capacidade de confiar, mas estava disposta a permitir que ele tentasse reconstruir algum sentido para sua vida, desde que a uma distância segura da nossa. Tadeu, quando contei sobre os desenvolvimentos, ofereceu uma perspectiva que me ajudou a processar a situação. Estávamos na varanda da fazenda, observando o pôr do sol tingir de laranja os cacaueiros. Sabia que algumas das melhores variedades de cacau surgiram de árvores que sofreram estresse extremo? Comentou ele, seus olhos fixos no horizonte. Inundações, secas, pragas, algo na luta pela sobrevivência ativa características adormecidas nas sementes. Está sugerindo que a prisão pode ter ativado algo positivo em Bernardo? Perguntei cética. Estou sugerindo que as pessoas, como as plantas, têm capacidades desconhecidas até para si mesmas. Algumas descobrem isso nos momentos mais sombrios. Ele se virou para mim. Não significa que você precise baixar a guarda ou confiar cegamente, apenas que a possibilidade de mudança existe. Assenti, absorvendo suas palavras. Tadeu tinha o dom de oferecer sabedoria sem impor opiniões. Naquele mesmo verão, recebi um convite inesperado para apresentar nossa linha de chocolates funcionais em um congresso internacional de alimentação terapêutica em Lisboa. A ironia não me escapou. Portugal, o destino que Bernardo planejara como seu refúgio após minha morte, agora se tornava palco de meu reconhecimento profissional. Davi, então, com quase 9 anos, insistiu em me acompanhar. Nunca viajamos para tão longe, mamãe, e quero ver o oceano do outro lado. Após consultar seu psicólogo, que encorajou a viagem como uma experiência positiva de crescimento, concordei. Roberta nos ajudou com a documentação necessária, incluindo a autorização judicial para a viagem internacional, já que Bernardo, apesar de tudo, ainda mantinha o poder familiar. A assinatura dele chegou sem contestações ou condições adicionais. Anexado ao documento oficial, um pequeno bilhete escrito à mão. Desejo a vocês uma viagem segura e memorável. B. Lisboa nos recebeu com sua luz dourada e colinas íngremes. Hospedamo-nos em um pequeno apartamento em Alfama, de onde podíamos ouvir o som melancólico do fado pelas janelas à noite. Davi encantou-se com os bondes antigos, com os castelos que pareciam saídos de contos de fadas, com a língua que era quase a nossa, mas com sotaque diferente. O congresso foi um sucesso. Nossa abordagem de chocolates terapêuticos, baseada tanto na ciência quanto no conhecimento tradicional das propriedades do cacau, ressoou com profissionais de diversos países. Voltamos ao Brasil com propostas de parcerias internacionais e o convite para escrever um livro sobre nossa experiência. Na volta, encontrei Tadeu visivelmente mais frágil. Aos 68 anos, sua saúde começava a mostrar sinais de desgaste após décadas de trabalho físico intenso. Acho que está na hora de formalizarmos nossa sociedade, disse ele uma tarde, enquanto caminhávamos entre os cacaueiros. Quero garantir que a Fazenda Novo Horizonte continue em boas mãos quando eu não estiver mais aqui. Não fale assim, protestei. Você ainda tem muitos anos pela frente. Ele sorriu com serenidade. Todos temos nosso tempo, Luísa. O importante é usar bem o que nos é dado. E eu ficaria em paz, sabendo que você e Davi continuarão o que construí. Nos meses seguintes, trabalhamos nos detalhes legais da transição.
Tadeu insistiu em me transferir 70% da propriedade imediatamente, mantendo 30% para suas necessidades durante a vida. Após sua morte, esta parte seria dividida: 20% para Davi quando atingisse a maioridade e 10% para um fundo de pesquisa sobre variedades raras de cacau. E Bernardo? Perguntei hesitante. Ele não esperaria algo sendo seu sobrinho? Tadeu balançou a cabeça. Já conversei com ele. Ele entende minha decisão e a respeita. Vocês se falam? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Ocasionalmente, através de cartas. Tadeu me olhou com compreensão. Não escondo isso de você, Luísa. Ele continua sendo meu sangue, apesar de seus erros imperdoáveis. Mas deixei claro que meu legado seguiria outro caminho. Assenti, respeitando sua posição. Era um lembrete de que, por mais entrelaçadas que nossas vidas estivessem agora, Tadeu tinha sua própria história com Bernardo. Verões de infância. Memórias de um menino que uma vez prometia ser diferente do homem que se tornou. O livro sobre chocolates terapêuticos foi publicado no inverno seguinte, coincidindo com o 5º aniversário do Recomeço. Organizamos um evento comemorativo que reuniu clientes, parceiros, ex-aprendizes do programa social e até mesmo alguns pacientes oncológicos que haviam se beneficiado de nossos produtos. Durante meu discurso de agradecimento, enquanto observava aquela sala cheia de pessoas cujas vidas haviam de alguma forma se entrelaçado à minha jornada improvável, senti uma onda de gratidão tão intensa que precisei fazer uma pausa para recuperar a compostura. Há 5 anos, continuei quando minha voz se firmou. Enfrentei o que parecia ser o fim de tudo que conhecia. Uma traição que abalou não apenas meu casamento, mas minha capacidade de confiar, de acreditar no futuro. Fiz uma pausa, buscando o rosto de Davi na primeira fila, ao lado de Roberta e Tadeu, que viajara especialmente para o evento apesar de sua saúde frágil. O que não sabia então era que aquele fim seria, na verdade, um começo. Que da amargura mais profunda poderia surgir algo doce e nutritivo. Assim como acontece com o cacau, que em seu estado natural é adstringente e ácido, mas através de processos cuidadosos se transforma em chocolate. Ergui minha taça de espumante. Este brinde é para todos vocês que fizeram parte dessa transformação. Para meu filho Davi, minha luz em todos os momentos. Para Tadeu, que me ensinou que paciência e cuidado constante são a base de qualquer coisa que valha a pena. Para Roberta, que lutou por justiça ao meu lado. Para cada aprendiz que passou por nosso programa, cada cliente que confiou em nossa comida, cada paciente que encontrou conforto em nosso chocolate. Hesitei por um segundo antes de acrescentar. E também para os erros e traições, que, embora dolorosos, nos forçam a descobrir forças que nem sabíamos possuir, porque às vezes é apenas quando nosso mundo desmorona que descobrimos como reconstruí-lo, não como era antes, mas como sempre deveria ter sido. Mais tarde, naquela noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, encontrei um pequeno pacote na mesa de presentes que não estava lá durante o evento. Era uma caixa simples, sem cartão ou identificação, contendo um único bombom artesanal. Meu coração acelerou por um instante, um reflexo pavloviano após tudo que vivera. Mas então notei o pequeno selo dourado humano com as iniciais J.C. Júlio Cardoso, o confeiteiro amigo de Bernardo que agora comandava a cozinha do Recomeço. Encontrei-o finalizando a limpeza da cozinha. O bombom era seu? Perguntei, mostrando a caixa. Júlio sorriu timidamente. Na verdade, não exatamente. Bernardo me pediu para entregá-lo. Disse que era apenas um reconhecimento pelo seu sucesso, sem outras intenções. Achei melhor deixar discretamente. Mas se foi inapropriado, está tudo bem, assegurei, embora sentisse um turbilhão de emoções contraditórias. Você provou o bombom antes? Fui eu quem o fez, seguindo a receita que ele me enviou da prisão. É seguro, prometo. Seu rosto expressava sincera preocupação. É uma receita simples, na verdade. Ganache de chocolate amargo com um toque de flor de sal. Ele a chamou de recomeço. Olhei para o bombom, perfeitamente moldado, brilhante. Era, de certa forma, um símbolo perfeito de toda a jornada. Da ameaça à transformação, do veneno à cura. Naquela noite,
De volta ao apartamento, sentei-me na varanda com o bombom intocado sobre a mesa. Davi já dormia, exausto após a celebração. A cidade estendia-se abaixo, luzes piscando como estrelas terrestres. Pensei em como um simples chocolate havia sido o pivô de toda a mudança em minha vida. Como algo que deveria ter sido meu fim, tornou-se, ironicamente, o símbolo de meu recomeço. Depois de longa contemplação, parti o bombom ao meio e provei um pedaço. Era, como Júlio descrevera, uma simples ganache amarga com flor de sal, mas perfeitamente executada, com aquele equilíbrio entre doçura e amargor que define os melhores chocolates. Não sei se poderia chamar aquele momento de perdão, talvez fosse apenas reconhecimento, de que a vida continua seu curso, de que pessoas podem mudar, de que até as histórias mais amargas podem, eventualmente, encontrar um final que, se não é feliz no sentido convencional, ao menos carrega significado e propósito. O outro pedaço do bombom deixei na varanda, oferecendo-o ao vento, às estrelas, ao universo que, em sua sabedoria misteriosa, havia transformado um plano de morte em um caminho para uma vida mais plena e significativa do que jamais imaginei possível. Hoje, 5 anos depois daquela ligação fatídica sobre um chocolate envenenado, sou proprietária de um restaurante premiado, coautora de um livro sobre chocolates terapêuticos e futura herdeira de uma fazenda de cacau no sul da Bahia. Meu filho cresce forte e seguro, dividindo seu tempo entre a agitação criativa do Rio e a paz regeneradora de Ilhéus. E de todas as lições que aprendi nesta jornada improvável, talvez a mais importante seja esta. Às vezes, é precisamente o veneno que nos é oferecido que, ao ser recusado e transmutado, se torna o elixir que cura não apenas nossas feridas, mas as de muitos outros ao nosso redor. Como o cacau, que em seu estado natural não poderia ser consumido, mas através de processos cuidadosos de fermentação, secagem e refinamento, transforma-se em algo que traz conforto e alegria. Também nós, quando enfrentamos nossas fermentações mais dolorosas, podemos emergir não apenas sobreviventes, mas transformados. E nessa transformação, encontramos finalmente o verdadeiro sabor da vida, complexo, multifacetado, com notas de amargura que apenas realçam a doçura inesperada de cada novo amanhecer. Quando olho para trás e reflito sobre tudo o que aconteceu desde aquela ligação de Bernardo perguntando sobre o chocolate, sinto como se estivesse revivendo a história de outra pessoa. Mas não é. É a minha história. Uma jornada que começou com uma tentativa de assassinato e terminou com uma vida mais plena e significativa do que jamais imaginei possível. O chocolate que deveria ter sido meu fim tornou-se, ironicamente, o início de uma nova vida. Aquele telefonema desesperado quando disse a Bernardo que havia dado chocolate à mãe dele foi o primeiro sinal de que algo estava profundamente errado. Minha intuição, aquela voz interior que muitas vezes ignoramos, salvou minha vida naquele dia. A descoberta da conspiração foi dolorosa e avassaladora. Documentos de um seguro de vida forjado, pesquisas sobre venenos exóticos, transferências bancárias secretas, um caso extraconjugal de anos com Camila, sua sócia no restaurante. E no centro de tudo, a doença terminal de minha sogra Neide, usada por Bernardo como justificativa moral para seu plano monstruoso. Quando confrontado, durante aquele jantar fatídico em Teresópolis, a máscara de marido dedicado e chefe talentoso finalmente caiu. Bernardo foi preso, condenado a 20 anos por tentativa de homicídio qualificado. A imprensa transformou nossa tragédia familiar em espetáculo. Chefe premiado tenta envenenar esposa com chocolate gourmet. As manchetes sensacionalistas perseguiram a mim e meu filho por meses. Mas em meio à tempestade, encontrei forças que nem sabia possuir. Transformei o restaurante de Bernardo em recomeço. Um espaço dedicado não apenas à gastronomia de qualidade, mas a propósitos maiores. Inclusão social, através de nosso programa de aprendizes, apoio a pacientes oncológicos com nossa linha de chocolates terapêuticos. O encontro com Tadeu Buarque, tio de Bernardo e proprietário de uma pequena fazenda de cacau em Ilhéus, abriu portas que jamais imaginei. Sua oferta de parceria
e eventualmente de sucessão, criou para mim e para Davi um refúgio longe do tumulto, um lugar onde meu filho poderia correr entre cacaueiros e aprender sobre os ciclos da natureza, sobre paciência e persistência. A Fazenda Novo Horizonte tornou-se nosso segundo lar. Ali, entre as árvores que produzem o fruto que quase tirou minha vida, encontrei cura e propósito. Aprendi que o cacau, em seu estado natural, é amargo e adstringente. Apenas através de processos cuidadosos de fermentação, secagem e refinamento, ele se transforma no chocolate que conhecemos e amamos. Assim como minha própria vida, que precisou passar por sua própria fermentação dolorosa para revelar sabores e possibilidades que antes estavam adormecidos. Hoje, 5 anos após aquela ligação fatídica, sou uma mulher diferente, mais forte, mais sábia, mais conectada com o que realmente importa. Meu filho Davi, agora com 10 anos, cresce saudável, alternando entre a vida urbana no Rio e a paz rural de Ilhéus. O restaurante Recomeço e nossa linha de chocolates terapêuticos são reconhecidos internacionalmente. Nosso livro sobre as propriedades medicinais do cacau está sendo traduzido para 5 idiomas. E Bernardo, após 5 anos de prisão, conseguiu progressão para regime semiaberto. Trabalha como instrutor em nosso programa de aprendizes, a uma distância segura de mim e de Davi. Não sei se acredito em sua redenção, mas escolhi permitir que ele tente reconstruir algum sentido para a sua vida, desde que não interfira na nossa. Aquele bombom que ele me enviou após o lançamento do livro, uma simples ganache com flor de sal batizada de Recomeço, foi talvez o mais próximo de um pedido de desculpas que jamais receberei. Não sei se isso constitui perdão, mas representa um reconhecimento de que a vida segue, de que pessoas podem mudar, de que até as histórias mais amargas podem encontrar um final significativo. Se você está assistindo este vídeo agora, talvez esteja passando por sua própria tempestade. Talvez tenha sido traído por alguém que amava, ou esteja enfrentando uma situação que parece impossível de superar. Quero que saiba que a vida, uma vida boa, rica e significativa após a traição, não será fácil. Haverá dias em que a dor e a raiva parecerão insuperáveis. Momentos em que você questionará se conseguirá seguir adiante, mas prometo que se persistir, se permitir que sua própria história passe por sua necessária fermentação, descobrirá forças que nem imaginava possuir. Esta é a mensagem que quero deixar com vocês hoje. Às vezes, o veneno que nos é oferecido, quando recusado e transmutado, torna-se o elixir que cura não apenas nossas feridas, mas as de muitos outros ao nosso redor. Compartilhar esta história não foi fácil. Reviver cada momento, cada descoberta, cada traição e cada vitória exigiu que eu mergulhasse novamente em memórias que muitas vezes preferiria deixar adormecidas. Mas acredito no poder dos relatos pessoais, na forma como nossas histórias podem servir de farol para outros que navegam em mares tempestuosos. O canal Vingança do Dia tem sido fundamental nesse processo, oferecendo um espaço onde histórias como a minha podem ser compartilhadas sem julgamentos, onde a força humana diante da adversidade é celebrada, onde a verdadeira vingança não é a retribuição, mas a construção de uma vida melhor após a traição. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal. Cada inscrição não é apenas um número, é um reconhecimento de que histórias como a minha merecem ser ouvidas, de que há valor nas jornadas de superação, por mais dolorosas que sejam seus inícios. O botão de like também faz diferença. Ele ajuda a algoritmo a recomendar este vídeo para mais pessoas que podem estar passando por situações semelhantes e precisando desesperadamente saber que não estão sozinhas. Mas mais do que tudo, gostaria que você comentasse. Conte-nos um pouco sobre sua própria jornada. Já passou por uma traição? Como superou? Ou talvez esteja no meio da tempestade agora, precisando de orientação e apoio. O espaço dos comentários torna-se uma comunidade de apoio, quando compartilhamos nossas experiências. Preparar estes vídeos diários exige muito trabalho. Horas de edição, roteirização, gravação. Se você puder,
Considere apoiar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Cada contribuição, por menor que seja, ajuda a manter este espaço de compartilhamento de histórias no ar e permite que produzamos conteúdo diário de qualidade. Esse suporte financeiro é vital para que possamos continuar trazendo histórias como a minha até você. Há muitas outras histórias de superação no canal Vingança do Dia. Histórias de pessoas que, como eu, enfrentaram o pior que a vida tem a oferecer e emergiram não apenas sobreviventes, mas transformadas. Explore esses outros vídeos. Cada um oferece uma perspectiva única sobre a resiliência humana. Antes de me despedir, quero deixar uma última reflexão. A verdadeira vingança não está em retribuir o mal com o mal, mas em transformar a dor em propósito, a traição em sabedoria, o veneno em medicina. Como aprendi com o Cacau na Fazenda Novo Horizonte, às vezes precisamos passar pelos processos mais amargos para revelar nossa verdadeira doçura. Obrigada por me ouvir, por dedicar seu tempo à minha história, por fazer parte, mesmo que à distância, do meu processo de cura. Espero encontrá-los novamente em futuros vídeos e até lá, lembrem-se, suas histórias também merecem ser contadas. Suas dores podem se transformar em propósito. E assim como o cacau se transforma em chocolate, suas maiores provações podem revelar seus dons mais preciosos. Nos vemos no próximo vídeo do canal Vingança do Dia. Não esqueçam, inscrevam-se, deixem o like, comentem e, se puderem, apoiem através do Valeu Demais. Cada gesto faz diferença para que mais histórias como a minha possam alcançar quem precisa ouvi-las.